A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Nessa manhã abençoada, vim aqui trazer uma porção da palavra que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, que diz assim: Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou seja, essa palavra aqui, Deus está nos convidando, né, para termos a mente de Cristo, né? Também aqui em 1 Coríntios, no capítulo 20, diz assim: Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? Deus, a sabedoria dele, o homem natural, ele não pode compreender as coisas espirituais que para eles parece loucura. Quando Jesus pregava, né, ele relatou, né, em uma das suas passagens que se eles destruíssem aquele templo, ele reconstruiria em 3 dias. Ou seja, está falando dele próprio, né, do templo do Espírito Santo ali, né? E os homens não entendiam, achavam loucura. Como que pode um templo? Eles achavam que era o templo físico ali, material, era um local, né, onde eles ensinavam. E como poderia, na mente dele, como poderia construir? Imagina um edifício, demorou anos para ser construído, ser destruído e construído em 3 dias. Eles não conseguem acompanhar a mente de Cristo, né? E Deus está nos convidando para termos a mente de Cristo, né? Que nós, porém, temos a mente de Cristo através, né, do Espírito Santo que habita em nós. Também em Filipenses, né, Jesus deixou um exemplo, né, para nós termos a mente dele, né? Ele deixou de lado, né, o seu direito de usurpar, né, dos seus dons, do seu poder, para se esvaziar e ser como nós, um ser humano como nós. Eu vou ler aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, que diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, Deus está nos convidando para sermos imitadores de Cristo, né? Para sermos imitadores de Jesus. Óbvio que não seremos iguais. Não estou dizendo aqui que temos que ser igual a Deus, que não seremos. Não conseguiremos, porque somos pobres, falhos e pecadores. Mas que possamos imitá-lo, né? Buscar ser igual a ele. Sabendo que não iremos conseguir, mas que pelo menos, né, busquemos os exemplos dele aqui, para que possamos viver melhor, né? Então diz assim, eu li o versículo 5, vou ler o 6 em diante. Aliás, vou ler o 5 de novo. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecendo em figura humana. Olha que interessante essa palavra aqui. Enquanto Deus nos convida a sermos igual a ele, né, buscamos o exemplo dele, ele esvaziou dele mesmo e buscou ser igual a nós. Por quê? Porque ali havia um plano perfeito, né? Havia um plano de salvação. Então Deus, ele é maravilhoso. Ele, né, deixou todos os exemplos possíveis nas Escrituras para que possamos buscar a santidade, buscar ser igual a ele e termos a mente de Cristo, porque muitas pessoas que não estão buscando esse conhecimento, buscando a sabedoria na palavra, não entendem, né, quando nos trata mal e nós não revidamos, nós tratamos com bem, né? Nós tratamos o mal com o bem, como está escrito na palavra também. E eles não entendem, né? Porque eles não têm a mente de Cristo. Cristo, ele foi humilhado, foi maltratado, foi crucificado. Em momento nenhum ele abriu a boca, né? Ao contrário, ele pediu ao Pai, Deus Pai: Deus, perdoa que eles não sabem o que fazem. Deus é tão maravilhoso que ele
nos dá um ensinamento tremendo aqui para que possamos lidar, né, com nossos entes queridos, com nossos próximos, né, que muitas das vezes ali não dão abertura para que o Espírito Santo habite no corpo dele, que é o templo do Espírito Santo, e dá abertura para a legalidade do inimigo entrar na tua mente, né, te usar de forma maligna aí, causando contenda muitas das vezes, né, causando inveja. Então que possamos nos apegar a essa palavra aqui, né, buscarmos ter a mente de Cristo, sermos imitadores de Cristo, que o exemplo da cruz aqui, ó, é maravilhoso, né? Todos nós sabemos, ele entregou, ele poderia acabar com tudo, ele poderia acabar com os romanos, ele era Deus, ele tinha poder, né? Assim como relata em toda a passagem aqui dele em Mateus, Lucas, ao qual ele curou, a qual ele ressuscitou, então ele tinha poder, ele era Deus, ele podia acabar com todo o exército, né? Aquele povo que se achava poderoso, né? Numa só palavra ele podia acabar com tudo. Ou seja, o poder daquele povo era limitado. E ali onde eu li a palavra diz que o homem natural ele não consegue compreender, né? Não consegue compreender a mente de Cristo, né? Porque a gente lê aqui na palavra que ele muitas vezes foi afrontado. Se tu é Deus mesmo, desce dessa cruz, se salva, né? Porque eles não acompanhavam, eles não tinham a mente de Cristo, eles não sabiam, e muitos também que eles seguiam, seus discípulos, não conseguiam entender, depois de ter visto tudo que eles viram, todos os milagres, como pode o Deus deles ali ser humilhado, crucificado. Eles não conseguiam entender aquilo, mas Deus preparou ele o tempo todo, dizendo: é necessário que o homem seja entregue, né? E que ao terceiro dia venha ressuscitar para que seja cumprido. Tudo isso está escrito ali na Bíblia, tudo isso Deus preparou seus discípulos e aqueles que estavam, né, ouvindo a pregação dele. Mas mesmo assim o povo não conseguia compreender, porque o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus. Mas que possamos nos apegar a essa palavra, tá? O tema dessa palavra hoje, que tenhamos a mente de Cristo, né? Para que possamos viver as promessas de Deus. Que Deus abençoe vocês, um ótimo dia e até a próxima. Tchau, tchau.